Olá, bem-vindo a mais um vídeo do PET. Hoje vamos falar sobre LGBTQIA+, na ciência e política brasileira. 18% dos pesquisadores que se declaram lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou de outras minorias disseram que já experienciaram assédio, bullying ou comportamentos excludentes em seus locais de trabalho. O número aumenta para 32% quando se contabiliza pessoas transgêneros ou aquelas que não se identificam como homem ou mulher, os não binários. Pode haver alguns motivos pelos quais os cientistas enfrentam mais desafios do que pessoas de outros setores, segundo o relatório. Um deles é a natureza internacional da ciência. Uma carreira de sucesso geralmente significa ter que interagir com pessoas em culturas menos inclusivas a pessoas LGBT+. Os cientistas relataram que se sentiam menos seguros em relação à sua identidade sexual ou de gênero quando trabalhavam nessas culturas. Em alguns casos, sentiam que poderiam voltar ao armário em prol de uma colaboração tranquila. Você conhece essas pessoas no mundo acadêmico? Então vamos mostrar para vocês. Dani Balbi. Dedicada ao estudo de letras, política e cultura, Dani Balbi é a primeira mulher trans doutora pela UFRJ. Sua jornada acadêmica começa quando se apaixona por literatura e entra para o curso de letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, fez pesquisas, foi monitora e, após terminar a graduação, emendou o mestrado e o doutorado. Ao mesmo tempo, foi se consolidando como uma figura pública dentro da universidade, juntamente com o avanço do processo de transição que pressupõe o reconhecimento da identidade feminina, briga por reconhecimento e direitos em função de gênero. Após formada, assumiu o cargo de professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, período que ficou marcado por uma das histórias mais bonitas de sua vida, quando os alunos fizeram uma campanha de arrecadação de fundos para viabilizar sua cirurgia de adequação de gênero. Após obter o título de doutora, assumiu a cadeira de Comunicação e Realidade e teve sua primeira turma de graduação na Escola de Comunicação da Universidade. Luisa Kopters. Professora de Filosofia, formada pela USP, é militante LGBT+, feminista e ativista de direitos humanos e minorias, defensora da democratização dos meios de comunicação, como estabelece a Constituição Federal. É palestrante e leciona cursos sobre filosofia, política, gênero e sexualidade, áreas em que atua na defesa de direitos para a construção de uma sociedade justa, livre e feliz. É representante eleita pelo voto popular para um mandato de 2 anos não remunerado do Conselho Municipal de Políticas LGBT pelo segmento de mulheres transexuais. Amara Moira. A indeterminação de sentidos no Ulisses de James Joyce. Esse era o nome da tese de doutorado defendida no Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp, em fevereiro de 2018. Mas o mais importante era o nome da autora, Amara Moira, primeira pessoa transgênero a defender por lá um doutorado usando o nome social, de acordo com a própria Unicamp. Foi durante os 5 anos de doutorado sobre a produção James Joyce que começou sua transição de gênero. Amara trabalhou como prostituta, escreveu o livro E Se Eu Fosse Puta e coescreveu o livro Vida Trans, A Coragem de Existir. Hoje, Amara é uma professora de um cursinho pré-vestibular, colunista de uma rede descentralizada de mídias de esquerda e uma grande militante dos direitos transfeministas. Vivian Miranda, investigadora de como as teorias da inflação e da energia escura podem ser testadas com os dados de observações do telescópio espacial da NASA. A física brasileira conquistou o Leona Woods Distinguished Postdoctoral Lectureship Awards. Esse prêmio, concedido pelo Departamento de Física do Laboratório Nacional Brookhaven, nos Estados Unidos, celebra contribuições importantes à física de mulheres e de minorias pouco representadas nas áreas. Vivian é pós-doutoranda na Universidade do Arizona, doutora em astrofísica pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e bacharel e mestre em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com medo de prejudicar a própria carreira, começou sua transição de gênero em 2017, após a conclusão do doutorado. E quando o assunto é política? De acordo com um estudo global realizado pelo Institute of Labor Economics, os cargos de chefia para pessoas LGBT+, são escassos no mundo todo. Isso não é diferente na política brasileira. Isso se deve ao fato do preconceito que enraiza e estrutura nossa sociedade. Os avanços em políticas públicas que possam garantir algum tipo de direitos a essas pessoas caminham a passos de formiga.
E para que esse cenário possa mudar, é necessário que exista representatividade desses indivíduos nos vários setores do poder político público. Nas eleições de 2018, tivemos certos avanços nesse cenário, com a eleição de deputados a nível estadual e federal e até senadores integrantes da comunidade. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo e há necessidade de representantes dentro da política para poder desenvolver projetos eficientes. Porém, no total, apenas 8 LGBTs ocupam cargos legislativos no país, um número preocupante para a representatividade. Évora Cardoso, 35 anos, é professora pesquisadora e ativista, integrante do Vote LGBT, rede feminista de juristas e diretora do Me Representa. Ela aponta vários problemas que podem explicar a baixa presença da diversidade na política, e um deles é a cultura masculina e heterossexual na esfera pública. Para a professora, é importante encontrar políticos aliados das pautas LGBTs, mas só isso não é eficiente, pois não mostra representatividade na prática. A presença dessas minorias na política tem um efeito simbólico de mostrar para a população de que o espaço político pode ser ocupado por todos. Você conhece os representantes LGBT+ na política? Érica Malunguinho, criadora do Centro Cultural Aparelho Luiza, que celebra a cultura afro-brasileira da cidade de São Paulo. Natural de Pernambuco, ela é representante dos LGBTs negros, mas principalmente representante dos indivíduos transexuais. Érica Hilton, a deputada trans natural de Itu, em São Paulo, se elegeu pela primeira vez na Assembleia Paulista e fez parte da bancada ativista, composta por políticos ligados às pautas de diversidade, feminismo e movimento negro. Isa Pena, ex-vereadora de São Paulo, Isa é bissexual e feminista e representa as mulheres e a comunidade LGBT+, na Alesp. Leci Brandão, em seu terceiro mandato, a cantora carioca atua na Alesp, com pautas ligadas à Lei Maria da Penha, à população periférica negra e LGBT+. Já em outros estados, como em Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, representando a comunidade, ocupando cargos de deputado estadual, federal e o cargo de senador, temos Beyoncé Lima, primeira advogada trans das regiões Norte e Nordeste a usar o nome social na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e atuar no STF. Foi eleita deputada estadual no estado de Pernambuco. Fábio Félix, o assistente social, é o primeiro LGBT+ representante de Brasília a se eleger como deputado estadual no Distrito Federal. David Miranda assumiu o mandato de deputado federal, substituindo Jean Willis em 2019. Nascido na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, negro, LGBT+, é graduando em comunicação e marketing. Estreou na vida legislativa como vereador do Rio, onde atuou nos anos de 2017 a 2018. Esteve lado a lado nos trabalhos legislativos com Marielle Franco, vereadora também negra, favelada e bissexual, e grande amiga pessoal e de partido, assassinada em março de 2018. Fabiano Contarato, representante do Estado do Espírito Santo, professor universitário de Direito, já foi delegado e corregedor-geral do Estado capixaba. Fabiano é o primeiro LGBT+, a assumir um cargo de senador no Congresso Nacional. Marielle Franco e Jean Willis. Jean Willis era o único representante da diversidade LGBT na Câmara dos Deputados. Porém, no começo de 2019, o deputado desistiu do mandato e saiu do país com medo de ameaças e foi substituído pelo suplente David Miranda, que também é LGBT+. Marielle Franco foi uma mulher negra, bissexual, militante, socióloga, mestre em administração pública e vereadora carioca. Formou-se em Ciências Sociais pela PUC-Rio, a qual cursou com uma bolsa integral obtida pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. Fez mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação teve como tema o PP, a redução da favela a 3 letras, uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, na qual teve o objetivo de demonstrar que as unidades de polícia pacificadora, enquanto política de segurança pública adotada no Estado do Rio de Janeiro, reforçam o modelo de Estado penal.
Ao longo de sua vida, trabalhou em organizações da sociedade civil como a Brazil Foundation e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao lado de Marcelo Freixo. Foi também presidente da Comissão da Mulher da Câmara. Iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário e perder uma amiga, vítima de bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Marielle foi brutalmente assassinada em 2018 em um atentado ao carro onde estava. 13 tiros atingiram o veículo, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. Sua morte segue sem justiça e sem punição. Marielle dizia que ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que o cercam.